Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir o futuro das relações entre o Brasil e a Argentina com a vitória de Milei e quem tem mais a perder com um eventual rompimento, ele ou Lula. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os outros agregadores de podcasts disponíveis. Bom, quando questionado se o país incentivaria as exportações e importações para o Brasil e a China, a principal candidata para assumir o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, disse que o país vai cortar laços com ambos. Aspas dela, vamos parar de interagir com os governos do Brasil e da Argentina. Mas o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, seguido pela China. Ainda que a balança comercial seja favorável ao Brasil, entre janeiro e outubro de 2023, a Argentina exportou mais de 10 bilhões de dólares para o Brasil e importou quase 15 bilhões, 14,9 bilhões de dólares, um aumento de 4,2% na soma de importações e exportações em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação à China, em 2022, segundo um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, o montante destinado por Pequim pelo chinês à Argentina somou mais de 1,34 bilhões, 1 bilhão 340 milhões de dólares, contra, inclusive, 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de dólares recebido pelo Brasil. Quer dizer, em 2022 a Argentina recebeu mais investimento chinês do que o Brasil. A Argentina foi o 8º país onde a China mais investiu. Já agora, recentemente, a Argentina foi anunciada como um dos 6 novos países a compor os BRICS e também no ano passado entrou na nova Rota da Seda Chinesa, que é um grande projeto de desenvolvimento de investimento internacional da China visando forjar influência econômica ao redor do mundo. A China, assim, é uma fronteira de crescimento para o crédito, para os investimentos e para o comércio exterior argentino, enquanto o Brasil é o maior parceiro e mais tradicional parceiro comercial da Argentina. O Milei pode substituir isso? Na dinâmica de hoje da economia do comércio global hoje é muito difícil. Como é que ele faria isso? A fórceps? Ele vai guiar com mão de ferro e sabe-se lá para onde a economia argentina numa espécie de comércio exterior planejado, um plano quinquenal do comércio exterior no molde soviético. E ainda levando em conta que ele se declara um ultraliberal, né? O Milei ganhou com uma votação muito expressiva. Ele teve aproximadamente 55% de votos contra 44% do Massa. Deu um salto de 6 milhões de votos, enquanto o Massa ganhou pouco menos de 1,5 milhão, 1,4 milhões de votos. É uma soma impressionante e que dá a ele muita força, sim, mas também o associa à centro-direita clássica argentina, representada pelo ex-presidente Macri, a sua candidata no pleito, de quem o Milei pegou praticamente a totalidade dos votos, se a gente for olhar. Ela teve quase 24%, ou mais ou menos 6,2 milhões de votos, que é, essencialmente, se a gente superpor ali, basicamente todo o salto dado pelo Milei do primeiro para o segundo turno. Bom, dentro desse contexto, tem 2 caminhos que vêm sendo muito aventados aí pelos analistas, pela mídia, e nenhum dos 2 batem com o que a gente tem visto em casos similares, o Brasil à frente, mas também pensando nos Estados Unidos, embora no caso norte-americano a dinâmica econômica seja absurdamente diferente, o que torna um pouco inócuas essas comparações no que vai além da política, né, no que se refere à economia. Um caminho é dizer que o Macri, basicamente, em função desses dados que eu citei aí, levando-se em conta que o Massa ficou em primeiro lugar no primeiro turno, é dizer que o Macri elegeu o Milei e que o Milei terá então que governar para o centro, etc, etc. Bom, disseram a mesma coisa no Brasil com o Bolsonaro, reiteradamente, e o ex-presidente jamais deixou de defender as suas bandeiras. Mais significativamente até, jamais deixou de ter o seu público, como tem até hoje, e muito forte. Nunca foi, como se pensava, um voto simbólico de revolta, como o Trump não foi e não é. Seria uma ilusão imaginar que na Argentina vai ser diferente. O Milei representa, sim, revolta contra o governo, revolta contra o status quo, e nesse sentido ele é até mais um Paulo Guedes, no sentido de um outsider real da política ou da política econômica, do que o Bolsonaro, que tinha, como tem, familiaridade com os partidos tradicionais, o Centrão, que veio inclusive em peso para a sua reeleição, mais do que tinha vindo com qualquer outro candidato. Mas o Milei representa também uma visão de país, de política, de Estado, de economia, de comportamento. Como o ex-presidente Bolsonaro representava e representa, goste-se ou não goste-se.
O Paulo Guedes, pode-se dizer que o Paulo Guedes ficou muito aquém do discurso de campanha? Ficou, mas teve marcas. Ele alterou profundamente o marco do saneamento em direção à iniciativa privada, tanto que o Arthur Lira, mais recentemente, também impediu que o Lula, o Arthur Lira e a Câmara impediu que o Lula desse marcha ré nesse sentido. Ele fez a reforma da Previdência, bem verdade que tocada pelo Rodrigo Maia, quando os dois ainda se falavam. No apagar das luzes, privatizou a Eletrobras, algo que enfurece o atual governo ainda. Mudou diametralmente a política da Petrobras com o Castelo Branco, até que se aproximou a eleição. Claro, a estatal precisou entrar em campo para ajudar a dar um gás para o campo do Bolsonaro. Ainda assim, isso estou citando alguns dados, poderia citar muitos outros. Isso, apenas na economia. O Bolsonaro nunca abriu mão de falar para o seu público e do seu estilo para fazer essa ida ao centro. Por isso perdeu, especialmente pelo desgaste da pandemia, pode-se falar isso, mas também por isso mantém um público fiel e também quase ganhou. Não se está aqui defendendo ou criticando o legado do Guedes e do Bolsonaro, mas afirmando que, assim como aconteceu nos Estados Unidos com Trump, que achar que o Milei vai entrar sem dentes no governo, tudo que ele falava é retórica, que ele vai ter que mudar completamente ou muito e deixar de ser ele para governar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, a gente chega agora num outro ponto, no segundo ponto. O Milei assume um país com economia em frangalhos, em um nível muito mais profundo do que o Bolsonaro pegou. Parece um milagre que o Massa tenha chegado onde chegou como comandante da economia de um país quebrado, que não parece ter nenhum rumo de política econômica, fora apostar no aumento das exportações, que aliás tende mesmo a ocorrer, segundo diversas previsões, e que teve a inflação em 2023 na casa dos 120% a 140%. ao ano. Ao mesmo tempo, o país, que é tradicionalmente considerado um lugar de alta qualidade de vida, vivencia um aumento da pobreza, tem 40% da população abaixo da linha da pobreza e quase 2% de gente, embora ainda tenha um PIB per capita bem superior ao brasileiro. Junto a esse panorama econômico, os subsídios sociais na Argentina representam 7% do PIB e estão centrados sobretudo em eletricidade, 76% mais ou menos, e transporte, quase 19%. O grosso do restante são programas de transferência de renda e renúncias fiscais. É possível cortar disparidades e privilégios aos setores de maior renda ou a grandes empresas? Claro. Os últimos governos, do Macri ao próprio Fernandes, com o Massa inclusive, em diferentes medidas, claro, foram nessa direção, sobretudo na energia. Mas não é fácil. Vai haver limite e limites importantes. O próprio Milei, limites políticos, né? O próprio Milei buscou tranquilizar a população durante a campanha quanto ao corte de gastos sociais e possíveis aumentos nos transportes e na eletricidade para os setores de mais baixa renda. Ainda que se imagine um cenário perfeito para o Milei, os efeitos da sua política econômica não vão acontecer do dia para a noite. No caso do Macri, por exemplo, não aconteceram a tempo, por exemplo, de sustentar a sua popularidade. E, consequentemente, ele perdeu a eleição. Mesmo que, é verdade, ele seja criticado por uma suposta timidez e por ter alongado demais no tempo as reformas. Ora, se o Bolsonaro no Brasil, e novamente em outra medida econômica, mas com similaridades políticas, o Trump nos Estados Unidos, não deram guinadas absurdas, mesmo em bandeiras importantes e caras a eles, como a relação com a China. O Trump, por exemplo, foi mais amistoso do que o Biden. Apesar de todo o discurso, ele era mais amistoso com a China do que o Biden na prática. E o Bolsonaro manteve, a China continuou como o maior parceiro comercial do Brasil de longe, não teve nenhum ensaio fora da retórica de reverter isso, ou mesmo diminuir isso. E mesmo no caso do Mercosul, em que houve críticas, ataques do Paulo Guedes, mais do Paulo Guedes até do próprio Bolsonaro, o Brasil continuou no Mercosul, diminuiu a ênfase, diminuiu a prioridade para o Mercosul, deixou de ser uma grande política, mas continuou lá. Se tudo isso aconteceu com o Trump e sobretudo com o Bolsonaro, é muito precipitado acreditar que o Milei vai ser completamente diferente. Numa situação, como eu estava mencionando, muito pior. Ou ao menos que ele pode ser muito mais radical, vamos dizer assim, sem custos, em meio a esse enorme elenco de problemas que eu mencionei aqui, na economia e na política argentina. O presidente argentino pode ir, como anunciou, para os Estados Unidos e para Israel como os primeiros destinos após se eleger. Pode, e aí já numa seara mais concreta, como aconteceu com o Paulo Guedes, até mais, fragilizar o Mercosul, ou se alinhar, por exemplo, muito mais com o Uruguai, que vem criticando, se contrapondo ao Brasil em relação às condições de negociação do bloco, as condições de negociação de cada país dentro do bloco, a falta de independência, a falta de possibilidade de criar outros caminhos. Pode sair, como de novo, pode até sair do Mercosul, mas imaginar que vai, numa tacada só,
dolarizar a economia. Uma medida para a qual ele precisa levantar uma montanha de recursos. Pode fazer, mas é um processo difícil, grande, complexo. Acabar com o Banco Central. De novo, que ele também pode fazer, embora isso pareça mais fácil de fazer no nome, quer dizer, acabar com o Banco Central, mas manter uma entidade, né, que haja como Banco Central, mesmo que sem a moeda, porque se ele dolarizasse, na verdade, o Banco Central, realisticamente, como coordenador da moeda em si, como fiador da moeda, seria o Banco Central americano, pode privatizar. Algo que, novamente, o Bolsonaro não conseguiu fazer como imaginava, embora tenha privatizado a Eletrobras, e o próprio Milei até agora já começou leve, ele anunciou privatização de empresas de comunicação, somente do governo, né, que está longe de ser um fator central de infraestrutura de emprego e de custo de vida. Ele pode, mais difícil ainda, cortar subsídios. Também, né? Como eu mencionei antes, difícil, complexo, pode ter um custo político muito grande. Agora, você pensar que ele vai fazer tudo isso, né? Dolarização, acabar com o BC, tocar uma ampla política de privatizações, cortar os subsídios, o que tem sido um drama para a economia argentina, mudar totalmente a estrutura da política econômica e da política exterior argentina, enquanto se afasta drasticamente dos seus dois maiores parceiros comerciais, né? Isso num contexto nos quais os resultados, segundo ele mesmo, na inflação, que hoje é o principal problema da Argentina, novamente de 120%, 140% de inflação ao ano, ele mesmo diz que vai levar de 18 a 24 meses para ele conseguir enquadrar a inflação argentina. Achar que ele vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, brigando com a China e com o Brasil, novamente os maiores parceiros comerciais da Argentina, tudo ao mesmo tempo agora, parece um excesso de, vamos dizer assim, otimismo, né? É muito mais provável que ele busque realinhamentos, que defenda Israel, que defenda a relação com os Estados Unidos, que, vamos dizer, por exemplo, critique várias políticas ambientalistas, porque ele também já se mostrou crítico a uma série de visões sobre aquecimento global e outros pontos nessa linha, que mobilize, sim, o seu público e o seu tipo de política com dentes, só que com muito mais foco em ações internas, concretamente, e externamente muito mais na retórica, ainda que com alguns movimentos, do que ele parta para esse possível rompimento, não total, mas até mais drástico. Pelo menos até que ele tenha algo a mostrar. Isso tudo em um cenário, não custa lembrar, isso talvez seja até um grave erro geopolítico, no qual os Estados Unidos não mostram nenhuma disposição em tomar o lugar da China na América do Sul. Como o Trump não mostrou concretamente com o Bolsonaro, nem o Biden demonstra agora com o Lula, apesar de todo o interesse e a preocupação que um e outro têm por diferentes motivos com a região. O Milei pode surpreender nesse sentido, e muito além do que fez o ex-presidente brasileiro? Pode. Talvez entre ele e os aliados dele, ele já tenha até falado de maneira muito mais enfática em relação à política externa, em relação a possíveis rompimentos com a China, com o Brasil. Acho que o Bolsonaro nunca chegou, nem o Paulo Guedes, nesse nível, que alguns, não necessariamente o Milei, mas também ele durante a campanha, depois voltou atrás, mas que aliados dele falam. Agora, pensar que se ele vai fazer isso sem custos, e que ele vai conseguir só no gogó manter o seu público, uma parte de um público que não é seu, né? que não é totalmente seu, pelo menos, que são esses, vamos dizer assim, esses 6 milhões de votos que ele ganhou do primeiro para o segundo turno. Manter esse público mobilizado, evitando uma reação peronista, uma estrutura muito organizada, tanto assim que foi para o segundo turno na frente, apesar do país estar destruído, e do governo ser impopular ao extremo. Ainda assim, o ministro da Economia do governo foi para o segundo turno, na frente. Né? Fazer tudo isso em um país, né, que tem uma enorme tradição, mais cotidiana do que a do Brasil, de sair às ruas, de protestar, e daí para frente, não é realista. Já o Brasil e o Lula, por sua vez, não estão tranquilo, longe disso, mas tem muito mais margem de manobra. O Brasil representa 72% do PIB do Mercosul, vai crescer 3% esse ano, mais ou menos, segundo a média das previsões, com a inflação dentro da meta. Há uma desaceleração econômica no segundo semestre? Sim. O crescimento especulado para 2024 também reflete essa desaceleração? Também. Ainda que, como salientou recentemente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, as previsões do mercado venham ficando sucessivamente, incluindo o governo Bolsonaro, abaixo dos números reais, que são verificados posteriormente. Apesar de ter aprovado muita coisa em 2023, há problemas no Congresso que podem se agravar em 2024, com as eleições municipais. É verdade. Assim como a verdade que um afastamento gradual e, sobretudo, radical da Argentina pode trazer prejuízos importantes para o Brasil. Afinal de contas, como eu falei lá acima, como se dizia, pau que bate em Chico também bate em Francisco. O Brasil é importantíssimo para a Argentina também é importante para o Brasil.
especialmente para a indústria automobilística, na qual há uma integração muito grande, né, e que é um tradicional foco do Lula, tanto que não só patrocinou a ida a substituição da entrada da fábrica chinesa no lugar da fábrica da Ford outro dia, como também criou um programa de incentivo para baratear os carros populares. O Brasil, igualmente, permanece polarizado e perder, vamos dizer assim, um dos principais parceiros comerciais e maior sócio do Mercosul, junto ao que, nesse caso, é inevitável, há uma perda de influência e convergência regionais que vem com o Milei, porque o Brasil e a Argentina deixam de ser uma dupla, vamos dizer assim, é ruim para o Lula e para o PT, é muito ruim. Mas nada disso vai contribuir para um cenário de potencial convulsão social, protestos e desestabilização, como pode acontecer em um país que, como a Argentina, não apenas está dividido, como novamente tem a economia em frangalhos. O Lula pode perder popularidade, pode perder oportunidade, pode perder balança comercial, Lula, Brasil, né? Pode perder liderança regional, até empregos. Mas certamente não vai perder o cargo e é bem difícil imaginar que venha perder as eleições. Apenas por isso. Isso pode ser um fator entre vários. Já o Milei, dentro do cenário argentino, da quantidade de coisas que ele quer e precisa fazer ao mesmo tempo para ter sucesso, para chegar aos resultados que podem, não está se discutindo isso aqui, pelo contrário, sustentá-lo e levar a uma derrocada ainda maior do peronismo, que é o objetivo dele, e do Macri, tanto que o apoiou, aí são outros 500, é um outro cenário. O que está em risco para o Milei, dentro de um panorama muito mais difícil e instável, não apenas da política, mas da economia argentina, do comércio exterior argentino, do rumo da economia argentina no médio e longo prazo, que não se sabe muito bem qual é muito mais profundo do que o que está em jogo para o Brasil e para o Lula, ainda que haja muito em jogo para o Brasil e para o Lula. Bom, gente, é isso por hoje. Um grande abraço novamente para vocês e até o próximo podcast do Relatório Reservado, com mais notícias, acompanhando os desdobramentos aí não só das próximas declarações, como das primeiras medidas que vão sucedendo do Milei, avaliando aí o que está se concretizando, ou parecendo que vai se concretizar, e o que está ficando na retórica, e também acompanhando a política, a economia brasileiras em outras áreas. Enquanto isso, fiquem ligados também nas análises políticas diárias do RR Destaque e nas notícias do Relatório Reservado, que traz sempre os furos da economia, dos negócios, da iniciativa privada, também do governo. Inclusive, o Relatório Reservado tratou diretamente do tema da relação Brasil-Argentina e particularmente da indústria automobilística e das expectativas da indústria automobilística e da Fijan, por exemplo, em relação à atuação do governo Lula junto ao novo governo argentino. Enfim, muita coisa por lá também sobre esse assunto. Não percam, não deixem de conferir e até a próxima.